Olá, amigos e amigas que acompanham a página do PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando aqui mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo a deputada Margarida Salomão, que é do PT de Minas Gerais, e também a deputada Natália Bonavides, que é do PT do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos comentar os assuntos que estão aí na ordem do dia, muitos deles que vocês estão acompanhando aí pela grande mídia e também pelos sites independentes, que são as questões aí relativas à crise na educação brasileira, principalmente na área de ciência e tecnologia. Também vamos discutir a questão da Amazônia, né, que está sendo muito debatida nos últimos dias, a crise lá com o desmatamento e também as queimadas. E também vamos tocar no ponto aí que trata também da questão do ex-presidente Lula, né? Nós tivemos aí recentemente a primeira anulação de um julgamento aí do ex-juiz Sérgio Moro, né, e que isso pode trazer repercussões aí, inclusive na questão da prisão do presidente Lula e sua possível libertação, é o que todos nós torcemos, né? E eu vou apresentar aqui primeiro as nossas deputadas, se você não conhece, começando pela deputada Margarida Salomão. A deputada Margarida Salomão, como nós já dissemos, é do PT de Minas Gerais, ela é deputada em terceiro mandato, não é isso, deputada? Terceiro mandato, ela é presidente aqui da frente, em defesa das universidades federais, aqui na Câmara dos Deputados. E ela é ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? É especialista em linguística, né? Com mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma pessoa muito ligada à área de educação. E aqui ao meu lado a deputada Natália Bonavides, que está no primeiro mandato, deputada federal. Ela era vereadora lá na cidade de Natal, a primeira mulher, né, vereadora do PT lá em Natal, e se elegeu em 2016 vereadora e já em 2018 já se elegeu deputada federal. E ela aqui muito atuante na área da educação, advogada, também mestre em Direito Constitucional, não é isso? E também está muito aqui ligada nas questões ligadas à educação, mas também dos movimentos sociais e também direitos humanos, que é uma área que ela já atuava, inclusive, como vereadora, né? E vamos começar aqui, deputada Margarida Salomão, conversando sobre a questão da ciência e tecnologia, essa crise que nós estamos enfrentando atualmente. Como que a senhora vê essa questão? Inclusive a senhora me disse aqui antes de começar que estava inclusive numa reunião, a deputada Natália também, né, junto com o presidente lá, Rodrigo Maia, numa petição aí da CNPq, que está desesperado por recursos, porque nós podemos ter mais de 80 mil bolsas cortadas por falta de recursos. Como que a senhora vê essa questão da crise na ciência brasileira? Nós estávamos agora, tanto Natália como eu, e outros parlamentares, deputada Fernanda Melancona, deputada Sâmia Bonfim, que foram inclusive as proponentes desse encontro com o deputado Rodrigo Maia, e a ele foi entregue um abaixo-assinado que começou a rodar semana passada e já alcançou 900 mil assinaturas, em defesa do CNPq e pelo pagamento das bolsas, porque não se trata do corte, trata-se da suspensão do pagamento, o que é absolutamente dramático. Há muitas pessoas, por exemplo, jovens bolsistas de iniciação científica, são 44 mil bolsas, 44 mil bolsas, no valor, as bolsas mais baratas, que são a das crianças, né? Dos alunos do ensino médio, dos alunos do sexto ao nono ano, R$100. As bolsas de iniciação científica na graduação, R$400. As bolsas de mestrado, R$1.250. As bolsas de doutorado, R$2.200. Valores baixos. Isso tudo somado, que não se consegue pagar, alcança 330 milhões de reais, que é nada no orçamento que nós estamos debatendo no Brasil. Agora mesmo, o Congresso vai votar uma lei de suplementação de 3 bilhões de reais, 10 vezes mais do que precisa o CNPq, para criar lastro para o pagamento das emendas dos deputados que votaram com o governo na reforma da Previdência. Então, de fato, há uma crise? Sim. Qual é a crise? É de entendimento estratégico. Quem acha que pode tirar dinheiro da educação, da ciência e tecnologia, para fazer pequenos aportes estilhaçados
nos vários estados brasileiros, não digo que os projetos não sejam relevantes, mas ao fazer essa escolha, nós estamos, na verdade, depreciando o nosso futuro. Não há nenhuma nação bem-sucedida que tenha um papel estratégico no mundo, e aí eu vou mencionar as maiores: Estados Unidos, a China, a Rússia, a Alemanha, o Japão, a Coreia, que economizem em ciência e tecnologia. Isso é de uma estupidez lamentável e é, de fato, a meu ver, um crime contra a soberania nacional, contra a cidadania brasileira. Deputada Natália, a senhora também que atua muito nessa área da educação, inclusive é membro titular, né, da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados. Como que a senhora tem visto essa questão do corte de recursos, uma vez que até parece que o ministro, né, de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, parece que até ele está desesperado, né? Ele que foi o primeiro astronauta brasileiro que foi levado ao espaço, inclusive pelos nossos governos, ele né? já viu que a Terra é redonda. Pois é, ele Viu? sabe que a Terra é redonda, ele pode diferente testemunhar de muitos bolsonaristas que seguem o Olavo de Carvalho, que não acreditam nisso, né? Mas inclusive ele, né, que esteve no espaço aí graças aos investimentos realizados durante os governos petistas, até ele está desesperado, fazendo apelos aí ao Paulo Guedes para que libere recursos para que essas bolsas de estudo não sejam, essas bolsas de pesquisa, melhor dizendo, não sejam cortadas, né? Como que a senhora vê essa questão dessa crise? E o ministro de Ciência e Tecnologia ao menos está pedindo mais recurso, né? No caso do ministro da Educação, a gente tem uma situação mesmo vergonhosa. Acho que é a primeira vez que o titular da pasta da educação não se importa que a área da educação seja a área cortada. Inclusive, no projeto que a deputada Margarida mencionou, mais de R$1 bilhão está sendo tirado exatamente da educação para pagar essa compra de voto através das emendas para quem votou na reforma da Previdência. E assim, a análise que a gente faz é que é um governo anti-ciência. A gente estava conversando sobre isso hoje na audiência pública, né, da qual nós participamos hoje de manhã. Só ver como trata o INPE, como trata o IBGE, a Fiocruz e o CNPq. Né? Sempre que tem, exato, sempre que tem algum posicionamento baseado em evidências que contradiga a posição ideológica desse governo, a metodologia deles é de atacar, né? E esse ataque vem através do corte de recursos, mas não só. A gente vê essa campanha de deslegitimação, de difamação contra as universidades, contra os pesquisadores, né? Uma forma mesmo de dizer, disseram até que era o setor privado que produzia ciência no país. Isso é uma mentira, assim, descarada, deslavada, né? Que não corresponde à realidade. A gente sabe que nos espaços educacionais, universidades, escolas, institutos federais, são espaços que permitem debate de ideias, né? Pluralidade, diversidade, que é uma coisa que esse governo não tolera, né? Então, esses ataques que a gente está vendo à ciência e à educação, eles não são por acaso, né? Eles passam longe de ser falta de projeto para essas áreas. Na verdade, faz parte de um projeto muito bem definido, que é esse, né? De sucatear, inclusive para depois tornar mais fácil de vender nesse projeto privatista que a gente sabe que faz parte do projeto econômico desse governo, e na área da ciência também, né? Quando a gente submete a nossa ciência, quando a gente fica sem autonomia para os nossos pesquisadores, né? Querem submeter nossos pesquisadores somente ao que a iniciativa privada quiser que seja financiado. Nós ficamos dependentes, né? Não tem como a gente construir soberania, né, autonomia no nosso país sem ciência. Isso é elementar, né? Hoje na audiência foi apresentado dados de como os países, essas maiores potências do mundo, sim, na época da maior crise econômica do mundo, tiveram como estratégia aumentar investimento em ciência e tecnologia, porque sabem que é um dos caminhos para sair da crise, né? Não é problema, não é gasto, na verdade, é uma das saídas. Então, é isso, né? O governo anti-ciência descredibiliza quem trabalha com ciência e jogam as pós-verdades dele para ver se cola, e muitas vezes cola, e a gente está nesse momento da história do Brasil, que o sarampo está voltando porque eles espalham coisas sobre as vacinas, e que tem gente, surge um movimento terraplanista, que é algo absolutamente inimaginável há alguns anos, que a gente ia falar sério sobre um assunto como esse. E no debate político também está sendo assim, né? Pautado por mentiras, por essa postura aí da pós-verdade, de trabalhar com fake news como método de fazer política.
E algumas dessas coisas são, inclusive, trágicas. A Amazônia está em chamas. Entre outras coisas, porque houve um dia do fogo estimulado pela verborragia do presidente Bolsonaro. Como ele diz, de uma forma contundente, que de fato não há aquecimento global. O ministro Ernesto Araújo chegou a dizer que esteve em maio em Paris e, creia você, sentiu frio. O que Ele mostra... não assistiu aquele filme, né? São coisas assim, patéticas, pelo ridículo que a pessoa se expõe falando coisas como essas. Mas, quer dizer, o incêndio na Amazônia, sobre ser também uma medida desencadeada pela ganância, pela estreiteza mental desses produtores grileiros, né, que querem se apoderar de terras devolutas, aumentar a área para pastagens de gado. Além da ganância, você tem a ignorância. E a ignorância como política oficial. Então, esse fenômeno que aconteceu na semana passada, da noite em São Paulo, às 3 horas da tarde, decorrentes do fluxo de cinzas que os ventos levaram, não só para São Paulo. Ontem eu estava lendo a notícia que chegaram essas cinzas a Montevidéu. Eles simplesmente negam, não, que é isso aí não tem nada a ver. Então é isso que a Natália está dizendo, essa disposição anti-ciência, que é, na verdade, contra a liberdade humana. A ciência, ela se estabelece como uma construção social na Idade Moderna, junto com as universidades, que este ano completam o seu primeiro milênio, e foram absolutas. A primeira universidade em Bolônia, em 1088, né, fundamental para que o Renascimento italiano tivesse o caráter que teve. Vejam, investir contra a universidade, investir contra a ciência, é, na verdade, uma atitude antimoderna. E antimoderna porque antidemocrática. Quer dizer, na medida em que você quer reduzir a esfera pública do debate, e a ciência é democrática, porque, de todo modo, você tem que explicitar quais são os critérios de verificação de uma hipótese para que ela seja considerada verdadeira, né? Isso depende de um consenso social. A verdade é produzida no debate, na construção coletiva. E isso definitivamente aborrece ao obscurantismo que prevalece no governo Bolsonaro. O problema deles não é com a Revolução Cubana, não é com a Revolução Russa, é com a Revolução Francesa. A gente está vendo os impactos disso na política do governo em várias áreas, mas na educação, na ciência e tecnologia, com certeza, são áreas em que isso se torna mais evidente, e na área do meio ambiente, né? Claro. Esse negacionismo do aquecimento global, que se traduz também em negar os dados sobre o meio ambiente aqui no Brasil. Esse Dia do Fogo, a que a deputada Margarida acabou de se referir, não só havia tempos que o INPE alertava sobre o aumento das queimadas, mas no dia 8 de agosto, dias antes, teve uma denúncia, né, dizendo que isso poderia estar prestes a acontecer, e foi absolutamente ignorado. Eles só vão instalar investigação depois, não foi nem quando começou, foi depois que tornou repercussão mundial, né, um dos assuntos mais comentados no planeta naquela semana, aí que foi dizer que ia tomar providências. Até então, o ministro é natural, Salles, está normal, é a seca. O ministro Salles, Natália, chega a dizer que é impossível fiscalizar a Amazônia. Ora, nós temos acordos internacionais, satélites. Nós temos eles desconhecem as ferramentas de que já dispõe o Estado brasileiro. Certo? Claro que eles estão no processo de sucateá-las. Sucatear o INPE, sucatear o IBGE, como você lembrou, é atentar contra a nacionalidade. Porque como é que nós vamos fazer políticas consistentes, políticas que tenham eficácia, se nós sequer conhecemos a realidade sobre a qual queremos incidir? Então, acho que essa atitude, ela é profundamente nefasta e é antidemocrática. Ela é definitivamente antidemocrática.
Agora, deputada Natália, conforme a deputada Margarida disse, é uma ignorância muito grande que parece que toma conta, né, pelo menos de uma parte do nosso país, mas a gente não pode colocar isso apenas na conta da ignorância. A gente sabe também que por trás de tudo isso existem muitos interesses econômicos fortíssimos, né, que estão por trás. A questão dos ataques à educação, à nossa ciência, também que estão por trás do desmatamento da Amazônia, né? Como que a senhora vê essa questão dessas influências, né, que muitas das vezes estão ocultas, né, ou que ficam ocultas atrás desse discurso que para nós parece um tanto quanto ridículo, né, fora de propósito, né? Como que a senhora vê essa questão do Estado brasileiro, ao invés de defender a educação, defender o meio ambiente, se deixar levar por esses interesses? Acho que tem duas coisas para a gente comentar sobre isso, né? Uma é esse falso patriotismo, né, falso nacionalismo de quem está hoje no governo federal, que na verdade só oculta um entreguismo sem precedentes, né? Como há muito tempo a gente não via no nosso país. E a outra sobre essas forças é a gente entender, inclusive, isso é muito importante para as nossas análises de conjuntura, análises políticas e tudo, o que está por trás desse governo. Porque às vezes a gente fala muito de Bolsonaro, mas Bolsonaro é alguém que está sendo útil, por enquanto, para outras forças maiores, né? Esse não é um governo fraco, né? Não é porque Bolsonaro fala um monte de besteira e provoca um monte de crise aqui e acolá, às vezes aqui com o Congresso, às vezes com países do G7, como está acontecendo agora, não é porque ele provoca essas crises que o governo é fraco, né? Na verdade, a coalizão que elegeu Bolsonaro tem por trás o capital financeiro, que a gente sabe quanto é poderoso, né? Que dá seus recados fazendo subir e descer a bolsa, dizendo o que lhe convém, o que não convém ser aprovado no Congresso, quem convém, quem não convém ser eleito. A bancada ruralista, né, representada pelo agronegócio, que tem uma participação fortíssima nesse governo. Na verdade, a bancada ruralista está até mesmo no Ministério do Meio Ambiente, né? Não é nem só no Ministério da Agricultura. Enfim, setores das Forças Armadas são vários setores que sustentam esse governo, né? Que fazem ele ser um governo forte, que Bolsonaro seja um elemento disso tudo, né? Inclusive, não é ele caindo que significa que o projeto que está em curso agora vai cair. Então, é isso tudo que está acontecendo. Quando a gente vai ver o que tem por trás, são esses interesses, né? Em especial, com muita força do capital financeiro, que a gente sabe quanto vem interferindo na nossa política brasileira. A gente sabe o que significou o golpe contra a presidenta Dilma em 2016 em relação ao que a Petrobras estava passando a significar no planeta, né, como referência no planeta, e a gente sabe que hoje é quem vem ditando, né? Eles sobem e baixam o dólar, sobem e baixam, fazem a bolsa cair ou subir, dependendo de se vai ter o julgamento sobre o presidente Lula, dependendo de se a reforma da Previdência, qual a previsão dela passar no Senado, e assim vão pautando, né, a política no nosso país. Isso é gravíssimo, né? São interferências que no capitalismo é isso que acontece, mas que são completamente antipovo, né? Trazem uma distorção tremenda na nossa democracia, e é o que explica, né, a velha explicada, né, luta de classes que no sistema capitalista se torna assim, escrachada, e que explica cada ação dessas, né, cada ação entreguista dessas, cada desqualificação de quem produz ciência para beneficiar o Brasil, né, empresas e indústrias nacionais, em detrimento das estrangeiras, e, enfim, toda essa política privatista que está por trás desse projeto do governo. Eu diria, inclusive, que não é apenas um governo capitalista, é fundamentalmente um governo colonizado. Exato. Porque você poderia ter um capitalismo com a perspectiva nacional. E um exemplo que eu tenho disso com clareza é o capitalismo americano, em que o Trump está, nesse momento, impondo altíssimas tarifas aos produtos chineses na guerra comercial que os dois países estão travando, que é um pouco um regresso ao mercantilismo do século XVI. Tá certo? Quando para eles, as barreiras nacionais são relevantes. Agora, no nosso caso, para sermos, aspas, modernos, nós devemos ter portas abertas para que o capital estrangeiro aqui entre
a que saia, a que se imponha, a que faça o seu jogo, sem que os nossos interesses como povo, como nação, sejam considerados. Isso, por exemplo, de demolir o edifício da ciência e tecnologia no Brasil, que hoje foi muito bem lembrado, são instituições criadas na década de 50, CNPq de 1951, tem 68 anos. Então não é uma coisa assim, é porque é o PT. Não, isso é muito antes do PT. Isso é Getúlio Vargas, certo? Isso é Getúlio Vargas. Isso é uma concepção de nação que levou o Brasil a tornar-se a 7ª economia do mundo. E mesmo agora, nesse período em que nós estamos estagnados, em processo, eu diria, quase que recessivo, ainda somos a 9ª economia do mundo. Então é um absurdo desconsiderar o nosso potencial científico, as nossas riquezas naturais, a possibilidade que nós temos de criar uma economia complexa, uma economia que certamente exporta soja, mas que também exporta avião. Então, por favor, né, vamos entender que país somos nós. Não nos deixemos subestimar, nem vamos baixar a cabeça, gente. Acho que está na hora de nós compreendermos que esse governo chegou ao limite do imaginável. Botar fogo na Amazônia, francamente, é um ato de lesa pátria. Eles são falsos patriotas, como muito bem disse a Natália. Não adianta andar vestido de verde e amarelo e ter um coração vermelho e azul e branco. Não da França, dos Estados Unidos. Que a França parece que é um país comunista, né? Tudo leva a crer. Aliás, hoje em dia, como se diz, antigamente para ser comunista as pessoas tinham que estudar, né, e muito, né, ler o Capital, né, de Karl Marx, tinha que realmente saber a fundo, estudar como que funcionava o comunismo, mas hoje parece que basta ser contra o Bolsonaro que você já é taxado de comunista. É só um vinculado do governo. Realmente a gente vê que até pessoas que estavam até ontem aliados ao Bolsonaro hoje já se tornaram comunistas. O Bolsonaro declarou que o Macron é um político de esquerda. De esquerda. É uma reclassificação da política mundial. Né? Verdade. O Macron ser um político de esquerda, o que será então Mélenchon? Né? Já não sabemos, é um radical. Então não é de esquerda. Pois é. Agora, deputada Natália, a deputada Margarida citou muito bem a questão da destruição, né, que este governo está praticando contra o país, um país que já chegou a ser a 7ª economia do mundo, né, um país que nós vemos o potencial que tem e que nós vimos durante os 13 anos aí dos governos, né, do Lula e da Dilma, que foi um país que cresceu muito, que distribuiu renda, que estava se desenvolvendo, né, socialmente, mas também economicamente, e justamente uma das pessoas responsáveis justamente por este avanço do Brasil durante esse período, hoje se encontra preso, né, num processo que todos nós sabemos que foi totalmente viciado. Estão aí as revelações do The Intercept, né, para nos mostrar quase que diariamente, né, que esse processo foi totalmente dirigido, né? E como que a senhora vê essa questão das possibilidades daqui para frente, uma vez que nós tivemos bem recentemente, acho que foi ontem, né, no caso o STF anulou aí a primeira condenação do Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras, e que foi verificado que durante o processo houve um erro e que justamente o julgamento dele terá que ser refeito. Né? Como que a senhora vê a repercussão do caso ontem, da anulação, da primeira condenação, né, do Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, né, que foi anulada pelo STF? Qual é a repercussão que a senhora espera que possa acontecer no caso do ex-presidente Lula? O juiz e chefe da acusação, né, Sérgio Moro, eu acho que toda a tese que vier a reforçar o que a gente vem denunciando é muito importante. Né? Nesse caso, se viu que a defesa desses réus que foram condenados não tinham sido a última a se manifestar no processo. Né? Foi aberto prazo comum para outros réus que tinham delatado, inclusive, ou seja, acabaram acusando também, e por isso deveria, né, nesse caso, essa defesa ter sido a última a falar. Mas eu acho importante a gente lembrar que, por mais que isso seja sempre uma força a mais no que a gente vem falando sobre o julgamento do presidente Lula,
a questão da prisão de Lula não é uma questão jurídica, né? Porque, na realidade, ilegalidade, irregularidade, cerceamento ao direito de defesa, tudo isso já está nos autos desde sempre, né? Tudo isso já está lá aprovado. Para quem é da área, é um escândalo, né? Olhar os autos dos processos contra o presidente Lula. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque o STF reconheceu essa tese com um réu que isso necessariamente vai ser reconhecido pelo presidente Lula, né? Na verdade, ele está tendo um tratamento totalmente diferente do que outras personalidades tiveram, né, no próprio STF. E assim como a sua prisão foi política, acredito que a sua liberdade também vai vir de muita luta política. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está vendo das revelações do Intercept tem um papel fundamental na questão processual, jurídica, ajuda muito a gente a provar o que a gente vinha denunciando desde sempre, mas o principal é o convencimento da sociedade. Mais pessoas estão tendo acesso a essa nossa tese que a gente reafirmava e na campanha gritou aos 4 cantos, eu tenho certeza, né, claro. Margarida, onde a gente fez campanha, a gente fez essa denúncia. E essas mensagens, esses vazamentos ajudam a gente a dialogar, né, a reafirmar, a comprovar o que a gente dizia, principalmente para quem tinha alguma dúvida. Mas em relação ao impacto jurídico, né, esperamos que tenha, mas na verdade a gente espera que assim, o que existia já do ano passado já era suficiente para, juridicamente, Lula ter sido libertado. Então, realmente a questão da nossa pauta Lula livre é uma questão mesmo de intenso diálogo com o povo, né? Quanto mais mobilização política a gente fizer em torno desse tema, maiores são as chances, porque realmente não é uma questão de recurso, não é questão jurídica. Claro que os advogados do companheiro Lula têm tido um papel importantíssimo, né? Fazendo sua defesa com uma brilhante técnica e recorrendo a todas as possibilidades, né? Literalmente tudo que a Constituição e os códigos de processo penal permitem, mas a gente precisa ganhar essa luta nas ruas, né, na sociedade. E a gente sempre digo, Margarida, isso, a pauta Lula livre não é pauta de petista, não é pauta de quem é de esquerda, é a pauta de qualquer pessoa que se importe com o que sobrou da democracia, né? Essa democracia que sempre foi tão fragilizada, que sempre foi diferente para quem era de periferia, para as pessoas negras, mas que a Constituição de 88 ainda é o que nos resta defender nesse termo de curto prazo, né? Claro que nosso horizonte é de uma mudança mesmo de sociedade, né, que não perpetue essas injustiças, mas se nem eleição a gente puder ter, de que democracia a gente está falando? Se nem em quem o povo quer votar, em quem estava em primeiro lugar na pesquisa foi retirado, agora foi com Lula, agora foi com o PT, mas se a gente permitir que isso se naturalize e permaneça acontecendo, em breve vai ser com qualquer outro candidato que contraria os interesses dessa elite, né, dessa elite colonizada, que é a elite que a gente tem no nosso país. Lula livre. É isso aí. Deputada, Eu só acho essa muito resistência, interessante né, isso que a Natália está falando, e é muito interessante porque ela é uma constitucionalista. Tá ela valendo dizendo... pouco, né? Meu diploma da estrada. Não, mas você é uma constitucionalista, uma pessoa que estudou especificamente e diretamente, particularmente, a Constituição brasileira. A questão técnica, como disse a Natália, não está em jogo. Então, é fato que a anulação da sentença do Bendini é um sinal positivo. Mas Lula é diferente para tudo. Lula foi conduzido coercitivamente, sem nenhuma motivação. Foi condenado sem provas. O processo dele tramitou na velocidade da luz, se nós considerarmos a média, ou a tradição, né, da tramitação dos processos no Brasil. Coisas de anos. A do Lula é dias. Condenado por atos indeterminados. Atos indeterminados. Então isso é muito grave, porque de fato é um rompimento do Estado de Direito. No caso, o rompimento de um Estado de Direito por um processo sofrido por uma grande liderança, talvez a maior liderança popular do mundo. Agora, este Estado de Direito também é atravessado pela luta de classes. Por quê? Ele não prevalece para as populações de periferia. Condução coercitiva de jovem pobre de favela, isso, ó. Busca e apreensão, sem ordem judicial, sem nada. Então, na verdade, nós temos como tarefa a construção
de uma democracia no Brasil que seja uma democracia mais generosa, mais robusta, com maior participação popular, com maior entendimento pela sociedade. Agora, há sinais, além desses, jurídicos, que eu considero que sejam relevantes. A votação aqui na Câmara da lei contra o abuso de autoridade, claro que foi uma sinalização importante. O fato de deputados de todos os partidos terem corrido ao Supremo Tribunal quando se ameaçou transferir Lula para uma penitenciária perigosa da periferia de São Paulo. E as pesquisas de opinião, que são voláteis, mas nós temos que considerá-las. O crescimento da reprovação a Bolsonaro nesses últimos meses é astronômico, é um processo geométrico, né? 19 a 39, assim. E nós estamos vendo também, já nesse momento, uma reversão da opinião pública com relação à reforma da Previdência. Então, são sinais de enfraquecimento político, que eu acho que são naturais, dada essa agenda antipovo e essa agenda essa descompostura dos ministros, do ministro da Educação, essa falta de compreensão do que é o papel da presidência da República pelo Jair Bolsonaro. Então, eu acho que isso é uma mudança de clima político. E talvez isso possa nos levar a esperar que, de repente, o aparelho jurídico considere que há razões técnicas, mas movido pelos ventos políticos. Eu não entendo que se libertará Lula puramente no âmbito jurídico, como deveria ser se prevalecesse o Estado de Direito, mas nós não estamos vivendo assim. Não é? Agora, deputada, para que isso ocorra também é preciso uma mobilização da sociedade, principalmente daquela parte da sociedade que já acordou para todo esse arbítrio, não é verdade? É verdade. Inclusive, essa é uma grande tarefa de nós, do Partido dos Trabalhadores, né? Acho que a tarefa número 1 da gente é isso, né? Recuperar o apoio da classe trabalhadora. A derrota do ano passado foi muito dura, né? Foi uma derrota muito grave, porque no Brasil tem pouco rico, né? Então ninguém ganha eleição só com apoio de gente rica, né? E a gente tem que debater isso, né? E não inventar a roda, né? São coisas que, na verdade, quem fundou o PT sabe que está na cartilha desde sempre, né? De militância em cada local de trabalho, de estudo, né? De organização, muito trabalho de base, que é uma palavra que a gente às vezes fala tanto, mas que na verdade se materializa nisso, né? A gente inserir nas nossas rotinas esse debate com o povo, com quem a gente encontra. Tem que votar. Então você tem que vamos, né, já até transformar isso em considerações finais, mas recuperar o apoio da classe trabalhadora, né? Eu acredito muito que a gente tem plenas condições, né? Somos o maior partido do país, com a maior inserção junto à classe trabalhadora, e agora é arregaçar as mangas para reverter essa situação tão dura que a gente está vivendo no nosso país. E a gente vai. É isso aí, vamos conseguir. Tá certo. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui terminando o nosso ponto a ponto, agradecendo aqui a deputada Natália Bonavides, que é do PT do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, deputada, pela presença. Também a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais também. Muito obrigado, deputada, pela presença. E a vocês, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela audiência de vocês. E visitem a página da deputada Margarida Salomão nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tudo. Também a deputada Natália Bonavides. Conheço o trabalho dessas duas parlamentares que trabalham muito em defesa do nosso país e também do povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. E Lula livre.